Desejo um sábado muito feliz e abençoado a todos vocês. Que Deus possa continuar nos enriquecendo com as suas pródigas bênçãos vindas diretamente do trono celestial. Estamos num período de férias, não é? Agosto. Alguns dos nossos viajam, outros vêm e participam conosco na adoração a Deus aqui. Todos são muito bem-vindos. Você que está nos visitando aqui, sinta-se bem, sinta-se feliz. A Igreja de Aveiro abre as portas sempre aos sábados e a partir de setembro, logo na primeira terça-feira, nós reiniciaremos as nossas reuniões de oração também. Todos são muito convidados para estarem conosco aqui. Eu saltei um sábado, por isso que já faz tempo que eu não vinha, foi o sábado 2 desse mês, que tive a alegria de fazer 4 batismos de jovens da Igreja de Sangalhos lá no nosso acampamento, na sede do nosso acampamento. Eu agradeço o Jaime, que fez a pregação para mim. Deus abençoe o casal do Lar e Família, e da música, e da Escola Cristã de Férias também, não é? Fizemos uma linda Escola Cristã de Férias aqui, com 35 meninos. Eu não pude estar na formatura, mas estava mesmo linda e foi bem grande, foi em estilo grande, não é? Para a glória de Deus, é claro. Muito obrigado também a todos que participaram. E é sempre bom estarmos mostrando a cara, não é? Da igreja, da nossa missão, dos empreendimentos, da mensagem que nós temos para com as pessoas. No dia 13 de setembro, nós vamos ter 2 ações muito lindas aqui, muito importantes. Uma já foi anunciada no boletim, pelo menos, não me lembro se foi anunciado verbalmente aqui. Será a nossa Santa Ceia. Teremos a nossa Santa Ceia no dia 13 de setembro, será na hora do culto e será para os casais que quiserem participar juntos também. E logo à tarde, às 16 horas, vamos ter um lindo batismo aqui. Vão ser batizadas algumas pessoas, o nosso João Maria, que hoje está no acampamento de famílias, também a Júlia, que está aqui, a Fabiane, a Elaine e o Felipe e a Neili. Não sei se a Neili está aqui hoje, mas parece que não estão. E se tivermos mais candidatos também, nós reunimos o conselho e aprovamos, porque quando a pessoa quer ser batizada, nós, com alegria, preparamos e promovemos esse evento. Temos também o Salomão Felipe, que está a estudar a Bíblia. Temos o Emanuel, filho da Ruth, irmã, ser batizado. Temos a Rayane, filha da Íria, que quer ser batizada, e outras pessoas também que quiserem. E para dizer que no dia 20 de setembro, na parte da tarde, estaremos iniciando aqui uma classe de doutrinas, que serve para todos os membros que quiserem, e quiserem aprender, ou reaprender, ou relembrar. Essa classe estará sendo dirigida essencialmente pela Paula Ferreira e pela Ana Azevedo. Então todos são convidados. Se tiverem candidatos que queiram, que conheçam e que queiram convidar para estarem estudando a Bíblia, podemos chamar de classe bíblica, ou classe batismal, ou classe de doutrinamento, né? Como queira. E desta forma estaremos aprendendo mais sobre Deus. Será sempre na parte da tarde, aos sábados, sempre na parte da tarde, e isso será anunciado. Antes da mensagem, é importante nós lembrarmos que temos um irmão, que é o Bizarro. Ele está em dificuldades quanto à sua saúde, ele está hospitalizado, ele passou por uma cirurgia que não correu nada bem. Ele está no hospital desde domingo, está em situações críticas, situações difíceis. Vamos orar por ele para que Deus possa cumprir a sua vontade na vida dele e na vida da sua família. Isaías 35, verso 10, tem um texto muito bonito que eu gosto, diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Jerusalém com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esta é uma profecia que se cumpriu na vida do povo de Israel, que foi levado cativo e depois retornou a Sião, a Jerusalém.
Jerusalém ou Sião, descrito pela Bíblia, é o símbolo do céu. Isso mostra que enquanto nós estivermos aqui, passaremos por dificuldades, por provações, passaremos por provas duras às vezes, que alguns vão suportar, mas com a ajuda de Deus nós suportamos. E o importante é nós focarmos para a Nova Jerusalém, para o céu, para Sião, que Deus está preparando para nós. E para esse momento, eu peço ao irmão Rui que eleve a Deus uma oração de intercessão em favor do Bizá e da sua família. Peço que vocês fiquem em pé e vamos ter esta oração. Então. Poderoso Deus, grandioso Pai, Senhor, aqui neste momento nos reunimos contigo para colocarmos nas tuas mãos, Senhor Deus, a saúde e a vida do nosso irmão, o Bizá. Tu conheces melhor do que ninguém o que se passa com a saúde dele, Pai. Tu és o todo sábio, o todo poderoso e sabemos que tens poder mais que suficiente para o curar, Senhor. Suplicamos que sejas tu a cuidar desta situação, que tu possas orientar todos os profissionais de saúde que estão a tratar do Bizá e de tantos outros doentes no hospital, Senhor. Que possas ser tu a dirigir as coisas e que tudo seja feito para a tua honra e glória, Pai, e acima de tudo para que cada um de nós e o Bizá também possamos um dia estar contigo no céu, Senhor. Suplicamos tudo isto, sabendo que não merecemos nada, mas que suplicamos apenas no nome do Senhor Jesus, o Salvador. Amém. Eu penso que todos nós temos algo em comum. Todos nós gostamos de viajar, não é? Quando chega férias ou quando recebemos um parente, um amigo, um familiar e podemos fazer um passeio curto ou longo ou uma viagem, nós gostamos. E o meio de transporte que eu mais gosto é avião. Alguns têm medo, alguns temem, mas eu gosto porque é emocionante, foge do normal, do carro, do comboio ou coisa mais convencional, não é? E eu escolhi um tema para a nossa mensagem de hoje, viagem através das estrelas. E esse assunto tem alegrado muita gente, mas tem preocupado muitos também em relação a esta viagem que os filhos de Deus um dia vão fazer. Eu li esses dias atrás a história de uma menina que vivia na cidade grande, no meio de muitas luzes, e ela foi passar as férias na casa dos seus avós no campo. Na cidade, no meio de muitas luzes, não dá para ver as estrelas, e no campo é quase perfeito, não é? A olho nu nós podemos contemplar as estrelas, as constelações, a nossa galáxia. E uma das atrações dos avós era mostrar o céu cheio de estrelas para a netinha antes de dormirem. Para além de cuidar dos animais, de brincar, de ajudar na horta, de ajudar no pomar da avó e dos avós, a netinha também, depois do jantar, eles iam numa certa calçada, num certo andar, numa esplanada, e lá eles sentavam e os avós começavam a contar sobre as estrelas. Os avós mostravam as pequenas e as grandes estrelas. Os avós diziam que as grandes estrelas eram as galáxias, que tinham as várias estrelas agrupadas nelas. E a avó dizia que as estrelas mais claras e mais próximas de nós era a nossa galáxia, que se chama Via Láctea. E ela contava que as galáxias, e a nossa galáxia, a Via Láctea também, tem em torno de 200 bilhões de estrelas. E a netinha ficava feliz, embevecida com a descrição dos avós. E a avó chegou para a netinha e falou: a nossa galáxia, chamada Via Láctea, recebeu esse nome porque é branca, porque está relacionada com leite. É como se alguém estivesse carregando um copo com leite, o leite derramasse e fica branco num determinado local. É porque ela está mais próxima de nós e nós podemos ver aquele clarão no céu quando estamos longe das luzes. E a netinha, depois de ouvir tudo isso, ela disse para os avós:
Vovó, se o céu é tão bonito do lado de fora, do lado de dentro deve ser maravilhoso, deve ser muito lindo. E sabe que esta é a esperança que vai no coração de cada um de nós. Nós, como adventistas do sétimo dia, pensamos muito na volta de Jesus. O nosso nome, na nossa identidade está a volta de Jesus, não é? Adventistas, aguardamos o segundo advento de Jesus. E é importante nós pensarmos na existência de 3 céus, e a Bíblia fala da existência desses 3 céus. O primeiro céu é o firmamento, é o céu atmosférico, é esse céu que nós vemos e que está descrito em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou esse céu, em qual dia da criação? No segundo dia, está lá em Gênesis 1, de 6 a 8, nós não vamos ver. É o céu onde voam os pássaros, é o céu onde tem os gases que protegem a terra, é o céu que transmite luz, é o céu que ouvimos os sons, é o céu que fornece o oxigênio para todos os seres vivos respirarem. Esse é o primeiro céu, o firmamento, o céu atmosférico. Mas a Bíblia fala também do segundo céu, e temos descrições lindas e maravilhosas desse segundo céu, que é o céu estelar, ou o céu dos astros, ou o céu sideral, conforme queiramos classificar nos termos em português. Há em torno de 200 milhões de galáxias no mundo, né? Não se pode avaliar, não se pode contar, mas deduz que seja mais ou menos isso. E cada galáxia com 200 bilhões de estrelas. É algo gigantesco, é algo maravilhoso, é algo espetacular. E Deus criou a nossa galáxia, o nosso sistema solar, no 4º dia da criação. Supõe-se que o universo todo já tenha sido criado há muito tempo antes de Deus criar a terra e colocar Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Por isso que a Bíblia fala que a terra era vazia, não é? Havia um espaço. Então Deus completou o universo criando a nossa galáxia, que é a Via Láctea, o nosso sistema solar, para alimentar a terra e dar-nos condições de sobrevivência. E depois tem o terceiro céu, que nós não temos dúvidas, né, de qual é esse céu. É onde está o trono de Deus, é onde Deus habita, onde Deus reina, Deus vive, e que depois do milênio esse céu vai ser colocado aqui na terra. Foi aqui que Jesus morreu, aqui que ele deu a vida, é aqui que vai ser colocado o terceiro céu. E em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, palavras maravilhosas, palavras que o ser humano não consegue classificar. Ele, em visão, ele foi até esse terceiro céu. Não é? Esse é o céu que Deus comanda o universo. E a Bíblia descreve o terceiro céu de uma forma maravilhosa. Quando nós paramos para falar sobre o terceiro céu, sobre o céu que Deus habita e que criou para todos nós, nós ficamos maravilhados, ficamos embevecidos com a descrição do céu. Eu cito aqui alguns versículos. Por exemplo, o primeiro deles está em Apocalipse, capítulo 21, verso 18, que diz assim: a estrutura da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então esse é o primeiro texto que fala do céu. Segundo o outro texto que trago está no versículo 21, Apocalipse 21, verso 21. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Consegue imaginar esta visão linda e maravilhosa? Aqui, quando contemplamos obras de arte ou locais naturais e ficamos encantados com a beleza, não é? Quando visitamos museus, palácios reais e vemos a beleza do ouro e das pedras preciosas, imagine quando nós estivermos no céu. No versículo 23 tem um outro texto também, Apocalipse 21, 23, diz: a cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem a claridade, pois a glória do Pai a ilumina e o Cordeiro é a sua luz. Que bonito, não é? Não vamos precisar de sol nem de lua, porque a própria luz do Pai
de Jesus e do Espírito Santo estarão mantendo a claridade no diapasão, no equilíbrio correto para que todos vivam em perfeita visão, não é? Tenhamos uma perfeita visão. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 2, diz assim: no meio da praça está a árvore da vida, produzindo 12 frutos, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Outro texto maravilhoso também. Como é que as folhas da árvore da vida serão para a cura dos povos? Ou o fruto da árvore da vida que os salvos comerão, sendo que lá não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá nada. É uma tradução de João para mostrar que os filhos de Deus sempre dependem, sempre dependeram, sempre dependem e sempre dependerão do amor de Deus. Mesmo no céu, para mantermos a nossa imortalidade, os corpos gloriosos que lá teremos, será necessário estarmos em contato com esta árvore para mantermos a imortalidade, mostrando que Deus é Deus e que nós somos e seremos sempre criaturas debaixo, sob as asas desse Deus maravilhoso que nos ama e nos quer bem. Em Isaías agora, melhor dizendo, Isaías capítulo 65, verso 17, tem um outro texto que é muito conhecido de todos nós sobre o novo céu. Diz que ali não haverá lembrança das coisas passadas. Sabem que até durante o milênio os salvos vão lembrar das coisas dessa terra, porque participarão do julgamento e verão as ações de pessoas que poderiam estar no céu e não estarão. Então teremos lembranças. No entanto, depois do milênio, a única lembrança que vai permanecer na mente dos salvos será qual? Os cravos nas mãos de Jesus. Jesus vai fazer um milagre, né? Vai deletar, vai apagar as lembranças negativas aqui da terra e nós vamos sempre admirar, sempre honrar, sempre agradecer e sempre beijar as mãos de Jesus pelo que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Em 1977, as naves espaciais Voyagers foram lançadas no espaço para explorarem de início 2 dos planetas do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno. Depois, outras naves não tripuladas foram lançadas para explorarem esses 2 planetas e outros também do nosso sistema solar, da heliosfera. E essas naves, ao estarem em serviço, elas tiravam fotos incríveis para aquela época. E tiraram fotos de vulcões imponentes, de sóis que lá há. E essas fotos, algumas delas de forma mais ofuscada, apagada, porque já faz muito tempo, estão disponíveis para vermos também. E essas naves passaram por todos os planetas do nosso sistema solar. E as naves viajavam numa velocidade de 62 mil quilômetros por hora, enviando informações para a Terra por mais de 30 anos. Lembram porque eu falei que o meio de transporte que eu gosto mais de viajar é de avião, porque dá para ver as casinhas lá embaixo, dá para ver muita coisa, é mesmo interessante. Aqueles que têm medo de andar de avião e têm oportunidade, eu incentivo a andarem sim, porque vale a pena. Agora, nós não podemos andar nessa velocidade, né, de 62 mil quilômetros a hora. Nós andamos quando o avião faz a decolagem, estamos ali em 300, 350 quilômetros por hora, depois que ele alcança a altitude e pega a rota certa, ele atinge em torno de 900 ou 1.000 quilômetros a hora. Agora imagine a 62 mil quilômetros por hora, não teríamos condições de estar dentro dessas naves, né? Mas a Bíblia fala de uma viagem incrível através das estrelas, que se você perseverar até o fim, que se você se arrepender dos pecados, se você confessar os pecados e harmonizar a sua vida de acordo com a palavra do Senhor e aceitar o amor de Jesus, o seu sacrifício, você poderá fazer essa viagem. Essa viagem incrível começa através das estrelas. E vai começar quando Jesus voltar nas nuvens dos céus.
e ele vai levar os salvos para a Nova Jerusalém, para essa cidade de ouro. É a promessa que Deus faz para cada um de nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sabemos que Jesus veio pela primeira vez, não é? Os profetas anunciaram e Jesus veio, nasceu, morreu e cumpriu a sua missão em nosso favor. Foi aos céus. Agora a minha pergunta é, mas ele virá outra vez realmente? Jesus vai voltar outra vez realmente? Sim, não é? Para quem acredita, sim. Há pouco tempo atrás, alguém perguntou para mim, você acredita na volta de Jesus? Você acredita no que prega? Você acredita no que fala, nas doutrinas que você ensina? Você acredita na sua vida de pastor que você leva? Eu falei, olha, eu acredito perfeitamente em tudo isso. Eu posso ser falho, posso ter as minhas dificuldades e até posso não estar preparado quando Jesus voltar. Mas eu acredito em tudo isso. Porque se Deus disse que vai voltar, se Jesus disse que vai voltar, e se ele veio pela primeira vez pelas profecias, então ele vai voltar a segunda vez. E nós precisamos estar preparados porque queremos estar no céu. Em Apocalipse 22, 12, diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É um texto muito importante, é uma promessa que Jesus faz para nós, está para ser lido por todos nós. Agora surge uma outra pergunta, e esta mensagem é em tom também de estudo da Bíblia. Porque para além de estarmos preparados para a volta de Jesus, é importante nós sabermos como é que ele vai voltar, como é que vai ser isso, para não sermos enredados, enganados por falsas doutrinas a respeito da volta de Jesus e para nos enquadrarmos perfeitamente ao estarmos vivos, não é? Por ocasião da volta do Mestre Jesus. Como é que será a segunda vinda de Jesus quando ele vier para nos buscar? Essa é a pergunta. Como é que vai ser isso? Nós temos um texto que está em Atos, capítulo 1, versos de 9 a 11, muito interessante e muito esclarecedor. Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas, então, o médico Lucas, ele escreveu dizendo, 1:9 de Atos. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas e à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, anjos, não é? Se puseram do lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então nós temos aqui um texto esclarecedor, mostrando que Jesus virá de uma forma visível. E quando vamos em Mateus 24, 31, é um outro verso esclarecedor também, que diz, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos de uma a outra extremidade do céu. A Bíblia fala que ele virá com os anjos a tocarem trombetas, e Jesus então virá com o seu corpo glorioso e será visto pelas pessoas. E quando vamos em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, ali não deixa nenhuma dúvida, diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Né? Aqui está uma doutrina também, defendida unicamente por nós, adventistas do sétimo dia, é um ponto interessante, todo olho verá, até aqueles que mataram Jesus, aqueles que traspassaram Jesus, que feriram Jesus. Como é que vai ser isso? Então, os soldados que mataram Jesus vão ver Jesus voltar? Pilatos verá Jesus voltar? Sim, eles verão, porque está escrito na Bíblia. Está escrito também em Mateus capítulo 26, a respeito disso. Jesus falou para Caifás, né? Verás o Filho do Homem vindo na glória dos céus. Isso mostra que haverá uma ressurreição especial. Essas pessoas que participaram na morte de Jesus vão ressuscitar por um pouco de tempo para verem Jesus voltar e morrerão outra vez e passarão 1 milênio mortos. Então essas pessoas morrerão 3 vezes. É uma doutrina que para alguns parece um absurdo, não é? Mas a Bíblia fala e nós explicamos porque temos, para além da Bíblia, temos também a
a profetisa Ellen White, que esclarece muito bem esse assunto bíblico, ela não altera nada da Bíblia, né? E tantos outros assuntos. Portanto, Jesus voltará de forma visível, de forma literal, corpórea. Jesus virá com seu corpo glorioso e todo olho verá. Não será uma volta secreta em que um estará trabalhando, será levado e outro, dois estarão trabalhar, um será levado e outro deixado, dois estarão no campo, um será deixado e o outro levado. Não será assim como é ensinado pela doutrina dispensacionalista defendida por muitas pessoas, muitas confissões religiosas de hoje. Jesus não virá de forma secreta, como uma outra confissão religiosa menciona. Ele virá de forma visível, literal. E se você estiver vivo, você verá Jesus voltando. Não é? E os salvos estarão vivos, né? Os salvos que estiverem vivos verão Jesus voltando. E todos os que morreram desde 1844 para cá, ressuscitarão para verem Jesus voltar. Então, nós, ao estarmos preparados, estaremos vivos e prontos para vermos Jesus voltar, independentemente se vamos morrer ou não. Então, é uma outra doutrina, é um outro ponto teológico, bíblico e também do espírito de profecia interessante. Então, nós, nessa geração final, teremos o privilégio de vermos Jesus voltando, não é? Agora uma pergunta, já alguma vez você precisou aguardar por algum tempo, por muito tempo ou pouco tempo, alguma pessoa do seu convívio, da sua família ou alguém que você ama, que você gosta e que teve que viajar e você ficou aguardando a pessoa e demorava para voltar com saudades, com desejo de que os dias passassem rapidamente? Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Todos nós já passamos por essa situação muito interessante. Triste, mas muito interessante. E como é que nós aguardamos? Como é que nós ficamos quando aguardamos? Ficamos ansiosos, ficamos preocupados, nós ligamos, queremos saber quando vai voltar, se está tudo certo. E quando a pessoa está próxima de chegar, nós arrumamos a casa, fazemos as compras para recebermos a pessoa amada da melhor maneira. Não é assim? Nós estamos a aguardar um filho, a nora e os 2 netinhos que vêm do Brasil em outubro. Vão passar alguns dias conosco. E nós ficamos na conversa, ficamos nessa expectativa, nessa alegria. Não é? A Bíblia fala que Jesus foi preparar um lugar para nós. Há aquele texto que é muito conhecido por todos nós, nos desbravadores, nos cursos bíblicos que faço, eu incentivo as pessoas a decorarem João 14, de 1 a 3. Incentivo a decorarem vários textos, e este também. Não se turbe o vosso coração, não é? Credes em Deus, crede também em mim. Eu subirei ao céu, prepararei lugar, voltarei e vos levarei. É o que Jesus menciona nessa promessa maravilhosa. E eu pergunto, ficamos ansiosos, ficamos felizes, preparamos realmente o nosso coração e a nossa vida para a volta de Jesus, como preparamos quando vamos receber um ente querido, ou namorado, ou a namorada, ou marido, ou a mulher, ou pai, ou filho, ou neto, quem quer que seja. Nós nos preparamos da mesma maneira como aguardamos alguém? É bom pensarmos nisso, né? Quando Deus promete, Ele cumpre, Ele vai voltar. Independente de estarmos preparados ou não, Jesus vai voltar. Independentemente de nos alegrarmos com a volta de Jesus, de acreditarmos ou não na volta de Jesus, de vivermos ou não o Evangelho autenticamente, Jesus vai voltar. E Ele quer levar uma igreja purificada. Uma outra pergunta, quando Jesus voltar, Ele vai levar toda a gente para o céu? Claro que não, não é? Não pode levar todas as pessoas. Infelizmente, os perdidos que não amam Jesus não vão nem querer vê-lo, muito menos viver com Jesus. Em Apocalipse capítulo 6, verso 16, tem um texto que eu acho muito interessante. Apocalipse 6, 16. A Bíblia menciona que eles vão dizer às montanhas e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos longe do olhar de Jesus.
Eles vão dizer assim. Por outro lado, os que estiverem preparados abrirão os braços e clamarão, né? Clamarão para Jesus. Esse é o Deus a quem aguardávamos, na sua salvação nos alegraremos e viveremos. Com certeza, Jesus fica muito triste por eles não desejarem viver com Jesus aqui, as pessoas que rejeitam. No entanto, Deus também não poderá levar pessoas que não desejam estar no céu, ou que não estão adaptadas, que não estão ou estarão preparadas para viverem no céu. Portanto, aqui é o local, a igreja é o local, esta vida é o momento de nós nos prepararmos para a volta de Jesus. Então, quem é que vai morar com ele? A Bíblia descreve e coloca aqui algumas qualidades, algumas características daqueles que vão morar com ele. Em Apocalipse 22:14, é um outro texto interessante, mostra que os que vão morar com Cristo são aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Então, Macariós, bem-aventurados ou felizes. A palavra bem-aventurada no português significa feliz. Feliz aqueles que lavam as vestimentas no sangue do Cordeiro. O que significa lavar as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro? De vez em quando tem que levar para lavar um fato, uma calça, uma camisa. Não é? Nós em casa utilizamos a máquina de lavar roupa e quando quebra é triste, não é? Porque quebra o ritmo, a rotina, especialmente da dona de casa. O que significa lavar as vestimentas no sangue do Cordeiro? Significa eu me arrepender dos pecados, eu confessar os pecados, e significa eu aceitar o perdão de Jesus. Significa eu levar uma vida de comunhão com Deus, comunhão plena com Deus. Não significa que eventualmente você não venha tropeçar até num pecado que você já cometeu anteriormente, mas imediatamente temos que agarrar nas mãos de Deus. E há pecados que nós não sabemos, que nós não conhecemos, né? E a esses pecados nós devemos clamar a Deus para que Ele nos revele, para que haja crescimento na nossa vida. Então, lavar as vestimentas no sangue do Cordeiro significa eu estar em plena comunhão com Deus. Então, estes irão para o céu. Depois, no verso 15, 22:15 de Apocalipse, diz: fora ficam os cães, que são os falsos profetas, falsos líderes, pessoas que ensinam doutrinas falsas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os mentirosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E quando Jesus voltar, vai acontecer algo maravilhoso. Ele vai ressuscitar os salvos e transformar a vida dos mortos para vivermos para sempre com Deus. E o texto bíblico poderoso, o texto bíblico conhecido por todos nós e mencionado em momentos para consolarmos pessoas, momentos de funerais, ou no hospital, ou para as famílias, é o texto que está em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. É um verso muito bonito, é um verso muito interessante. E diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, ao lermos esse texto, vem à nossa mente um querido nosso que já faleceu, que deixou um buraco no nosso coração, deixou um vazio muito grande, deixou a saudade, e nós não podemos fazer mais nada. Mas Deus pode, porque Deus vai ressuscitar. Então, quando lemos esse texto, me vem à mente um texto da irmã Ellen White, que diz que nesse momento os anjos pegarão os bebês que faleceram e entregarão nas mãos das suas mães. E as mães criarão os bebês até
terem a compreensão do Deus de amor, e todos nós cresceremos à estatura de Adão, quase 4 metros. Depois que todos nós atingirmos a estatura de Adão, de Eva, não é? Quase 4 metros, então pararemos, deixaremos de crescer. E nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Então, para essa viagem que vamos fazer através das estrelas, é bom pensarmos que quando encontrarmos os anjos e os seres criados de outros planetas que não caíram em pecado, em outros mundos, não é? Nós temos que olhar um pouquinho para cima, porque eles são feitos um pouquinho maiores que nós. É interessante esta analogia, essa comparação, essa descrição da própria profecia. Isso nos dá alegria, não é? E sabemos que é assim. Uma outra pergunta. Falta muito tempo para Jesus voltar? Essa pergunta todos nós sabemos de cor, não é? Falta quase nada. Todas as profecias já se cumpriram, ao meu ver. Só falta uma, é a pregação do Evangelho. As outras já se cumpriram ou estão em pleno cumprimento. Essas profecias de tempo, né? Claro que há aquelas outras pequeninas que estão diante de nós que rapidamente se sucederão uma à outra. As profecias estão em pleno cumprimento. Mateus 24:12 diz: a maldade aumentará de tal maneira que o amor esfriará de quase todos. É um texto bonito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A outra versão diz de quase todos. Quando vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, 2 e 3, 2 Timóteo 3, 2 e 3 diz: as pessoas serão desobedientes aos pais, mal agradecidas, sem amor, e nem não haverá espírito de colaboração, serão desumanas e inimigas do bem. Será que nós estamos vendo isso hoje? Vemos diante dos nossos olhos. Nas famílias está a perder o amor uns pelos outros, e separam-se, e divorciam-se. O crime está a aumentar. As pessoas matam umas às outras, independentemente de ser guerra, ou serem nas guerras. Hoje o crime está aumentando, né? E Jesus disse que tudo isso ia acontecer antes dele voltar. Antes de concluirmos, eu queria fazer um exercício muito rápido aqui. Imagina tu, menino, menina, estudante de primeiro, segundo ou terceiro ano, a tua professora manda uma mensagem para os teus pais ou para ti mesmo, e tu recebes a seguinte mensagem: olha, eu estou aqui, eu sou a tua professora, eu estou aqui próximo, e eu queria passar aí na tua casa para dar um beijinho, para ver como é que estás. O que é que tu faz? Rapidamente tu procuras o teu pai, a tua mãe, fala: olha, a minha professora vai passar aqui dentro de instantes, eu quero, o que nós fazemos para recebê-la? Olha, eu estou à disposição de ti, mãe, pai, para limpar a casa, aspirar o pó e prender o gato ou o cão e receber a professora e conversar com ela e poder dar a melhor atenção para ela. Não é isso que o menino vai fazer? Não é isso que tu fazes? Imagina você agora, adulto, trabalha numa fábrica, numa empresa, e de repente recebe um telefonema ou uma mensagem no WhatsApp do seu patrão. E a mensagem é a seguinte: olha, estamos no fim de semana, agora é domingo, hoje é domingo, eu tenho uma mensagem um recado muito importante para você, para lhe passar. E eu não quero que chegue amanhã. Como eu estou perto aqui da sua casa, só me passa a localização que eu preciso ir até aí, que eu quero dar essa notícia pessoalmente para você, para amanhã, quando você chegar lá, você vai chegar já mais feliz. O que o funcionário faz? Rapidamente ele aceita o patrão, né? E o patrão chega lá e dá uma mensagem de que ele terá um aumento, e que será aumento no salário, que será promovido no trabalho. Não é isso? Ele fica todo feliz. Essa é a mensagem que Deus falou para nós. Ele falou: eu vou no céu, estou preparando um lugar e venho para buscar e para levar você para o céu. Qual é a nossa reação? Limpamos a casa, aspiramos o pó,
oferecemos a melhor água, melhor espaço, damos aquele, sorrimos e convivemos e tal. Essa é a mensagem que Deus tem para nós, né? Ele quer nos abençoar, Ele quer nos levar para o céu. E como é que eu posso me preparar para a vinda de Jesus? Como é que eu me preparo? Será que vir à igreja a cada sábado já está bom, já é suficiente? Não preciso de mais nada, não preciso devolver os meus dízimos, nem as minhas ofertas, não preciso de falar de Jesus, de pregar o evangelho como sei fazer, não preciso me envolver, não preciso de nada disso, do que se fala aqui, basta estar no sábado, ouvir a palavra e ir embora, está tudo bem, não preciso de fazer um culto familiar, de estudar a Bíblia com os meus filhos, com as minhas crianças, para que eles possam ser educados dos caminhos do Senhor. Como é que eu posso me preparar? Jesus falou em Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em 1 João 1,12 diz assim, 1 João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, é importante nesse processo de salvação, aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Esses são os passos, não é? Primeiro nós cremos, e a fé vem de Deus. Somos salvos pela fé e pela graça. Depois depois aceitamos Jesus. Depois arrependemos dos nossos pecados. Depois é necessário confessarmos os pecados. E o outro passo é aceitarmos a salvação. Porque alguns não aceitam. Alguns até confessam, até ficam tranquilos naquele momento, depois o pecado vem na mente outra vez e a pessoa não aceita o perdão. E nós precisamos aceitar o perdão de Deus, porque o perdão de Deus é pleno, é maravilhoso. Quantos desejam estar preparados para fazerem essa viagem? Eu gostaria de ver as mãos. Penso que todos nós queremos estar prontos para iniciarmos esta viagem. A primeira viagem terá uma duração de quanto tempo? A nossa primeira viagem através das estrelas não vai ser rápida assim como alguns pensam. De acordo com a profecia de Apocalipse 18, vai durar meia hora. Só que em profecia, um dia é um ano. E se você pega meia hora e multiplica na relação um dia, um ano, dá 7 dias, dá uma semana. Então, esta primeira viagem vai durar uma semana. As outras viagens que os salvos farão, estas durarão o tempo que quisermos. Vamos poder viajar ou através de asas, ou apertar um botãozinho e a coisa acontecer, visitarmos e viajarmos com os poderes inerentes que Deus conferirá aos salvos. Deus, de uma forma maravilhosa, vai nos dar esta autonomia, esta liberdade. A vida dos salvos será emocionante, será vibrante, será maravilhosa, porque poderemos viajar e conhecer os mundos criados por Deus. Estas 200 milhões de galáxias, e cada galáxia com 200 bilhões de estrelas. Isso tudo poderá ser visto por nós. Mas nas outras viagens, através das estrelas, porque a primeira vai durar uma semana. Quando vamos no Vida e Ensinos, a irmã Ellen White explicando Apocalipse 8, que fala que houve silêncio no céu por meia hora, é o tempo que toda a divindade e os anjos deixam os céus e descem para ressuscitar os salvos, levar os salvos para o céu, e depois começa essa viagem de 7 dias. Vida e Ensinos diz assim, todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Deus trouxe as coroas e com as suas próprias mãos as colocou sobre a nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, os 144 mil ficaram num quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas estavam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. As estrelas são as pessoas que ganhamos para Jesus, não é? Nossos filhos, nossos parentes, o trabalho missionário que nós fazemos.
Jesus disse: lavastes as vossas vestes no meu sangue, permanecestes firmes pela minha vontade, verdade, entrai. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Descrição maravilhosa, não é? Então Jesus, quando voltar, faremos esta viagem através das estrelas. Se andamos de carro e às vezes esquecemos e pisamos um pouquinho mais, e o carro está em 140 e dá uma sensação que eu tenho que tirar o pé, né? Eu não posso avançar, tenho que voltar para os 120 na autoestrada. Quando eu viajo de avião, na decolagem, 300, 400 quilômetros a hora, lá em cima, 1000 quilômetros a hora. E quando imagino estas naves não tripuladas que conseguem viajar em altas velocidades, e agora eu vou fazer uma viagem calma, através das estrelas com Jesus, para conhecer, ele vai me apresentar os mundos não caídos, vai apresentar os pontos turísticos designados por ele, dizendo: olha, a partir de agora você vai entrar na Nova Jerusalém, você vai receber a sua coroa, e a partir de agora você poderá fazer a viagem que quiser, você terá a liberdade. Mas lembre de uma coisa, no sábado você não vai ficar tão livre assim não. No sábado eu quero todos vocês na Nova Jerusalém, porque nós vamos ter o maior coro do universo. Todos nós vamos cantar. No sábado nós estaremos em total adoração ao Senhor. Durante a semana teremos momentos de adoração, mas teremos a nossa vida também, sempre em sintonia com Deus. Mas no sábado nós estaremos em total adoração. Que bonito, não é? Nós entendemos assim. Jesus vai voltar, independente das pessoas desejarem ou não. Que Deus possa nos ajudar para estarmos preparados. E eu ainda quero terminar com a leitura de Apocalipse 21, de 1 a 5, que diz assim: Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia de Deus descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que Deus nos abençoe. Amém.